Fala reinantes, bom dia, mais uma terça-feira da sabedoria. Estamos começando aqui agora e para você que não conhece esse quadro, toda terça-feira às 7h07, aqui estou eu falando sobre desenvolvimento humano. Então eu faço questão de toda semana trazer algum tema pensando em te ajudar. Então toda terça-feira às 7h07 tem esse quadro que é a Terça da Sabedoria. E não quero me enrolar aqui na apresentação, até porque eu vou deixar essa live gravada também. Hoje eu vou falar sobre algo muito poderoso, mas algo muito poderoso mesmo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre autoconhecimento. Eu sei que talvez você já deva ter escutado isso muitas vezes, até porque hoje está na moda, né? Que a gente tem que se conhecer um pouco mais. Nós temos que nos conhecer um pouco mais, olhar para dentro. Mas será qual que é a maneira correta de olhar para dentro? E é sobre isso que eu quero falar um pouco aqui hoje. Hoje vai ser uma live mais rápida, mas eu não tenho dúvidas que esse conteúdo ele vai ajudar bastante você que está ouvindo aí do outro lado. E falando de autoconhecimento, o ser humano ele tem várias inteligências. E uma das inteligências hoje que faz total diferença, na verdade não só hoje, já fazia lá atrás, mas hoje faz mais diferença ainda, é a tão famosa inteligência emocional. E eu trouxe até um conceito, e quem fala isso é até Daniel Goleman, que é considerado o pai aí da inteligência emocional. E ele traz o conceito de inteligência emocional como a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer as emoções, tanto nossas quanto de outras pessoas que estão à nossa parte. E algo que é extremamente importante para a inteligência emocional, porque imagina o seguinte: a pessoa que não tem inteligência emocional é aquela pessoa que ela é dominada pelas emoções. E deixa eu te falar algo. Aquilo que você não domina, você vira escravo daquilo. Você já parou para pensar nisso? A pessoa, por exemplo, que ela não consegue deixar o cigarro, ela é escrava do cigarro. A pessoa que ela não consegue controlar a compulsão dela pela alimentação, ela é escrava da alimentação. A pessoa que não consegue controlar a compulsão por sexo, ela é escrava do sexo. Então aquilo que você não domina, você se torna escravo. E quando a gente para pensar em inteligência emocional, controle das emoções, isso não é diferente. Então, saber lidar com as emoções, entender o que está acontecendo com você é algo extremamente poderoso. Então, para que serve essa tal de inteligência emocional? E aqui, na realidade, lembrando que nós vamos falar de autoconhecimento, mas eu citei inteligência emocional por quê? Porque não existe inteligência emocional sem autoconhecimento. E para não ficar um negócio também muito na prática, porque às vezes você começa a me ouvir e fala assim: nossa, mas hora dessa, 7 horas da manhã o cara vem falar sobre autoconhecimento, o que eu tenho a ver com isso? Para que eu vou usar isso na minha vida? E autoconhecimento, na verdade, ele vale para tudo. Às vezes, você está perdendo oportunidade no seu trabalho por falta de autoconhecimento. Às vezes, você está perdendo oportunidades de relacionamento por conta de autoconhecimento. Às vezes você não está ganhando mais por falta de autoconhecimento. E às vezes, inclusive, você está até doente por falta de autoconhecimento. A visão que eu quero trazer hoje para vocês, eu gosto até de usar como exemplo, imagina um carro. Imagina agora um carro. Você tem um carro ali, você consegue andar no carro sem o painel? Vamos parar para pensar, pessoal. Será que dá para conduzir um carro sem o painel? Sem todos aqueles indicadores ali? Dá. Só que vamos entender o seguinte: se eu estou conduzindo um carro, ainda mais nas ruas que nós temos aqui, eu estou ali a 150 km por hora, eu só posso andar 100. Se eu não tiver o painel, como que eu vou saber que eu estou a 150 km por hora? E esta analogia que eu estou fazendo, às vezes é você na sua vida. Você deveria estar andando a 100, só que você está andando a 150. Só que você está andando a 200 km por hora. Ou o inverso. Você deveria estar andando 150 e está andando 100. Mas por que às vezes isso acontece? Isso às vezes acontece porque você não está de olho no seu painel. E o que eu quero dizer com o painel aqui? O painel ele pode ser entendido como autoconhecimento. Ou seja, autoconhecimento, eu estou falando que é conhecer a si mesmo. E muitas vezes, ainda mais na correria que nós vivemos no dia a dia, a gente não se dá a oportunidade de se fazer algumas perguntas. Então a gente tem que entender o quanto que essa questão do autoconhecimento ela é importante.
Eu pratiquei corrida por algum tempo aí da minha vida. Na verdade, eu até corro de vez em quando, dei uma segurada agora. Inclusive, até está relacionado com o que eu quero falar com vocês. Eu me recordo que, às vezes, eu estava correndo e eu sou uma pessoa muito competitiva. Todo esporte que eu ia fazer, eu sempre ficava ali querendo melhorar a performance, só que eu estava de olho na minha performance, só que eu estava de olho na performance da pessoa do lado. E às vezes o que acontecia? Eu forçava um pouco mais a minha barra, ou seja, eu fazia aquilo que eu não deveria estar fazendo, pensando às vezes no outro, e acabava no outro dia não conseguindo treinar direito. Para quem está me assistindo aí agora, que gosta de treinar, sabe o que eu estou falando. Às vezes você chega na academia, principalmente homem tem muito isso, né? Vira para o lado e ele está ali com o peso dele, está carregando 10 quilos, ele vira para o lado e tem um homem lá mais forte do que ele carregando 20, 30. E aquilo ali é uma ofensa para ele. Vai lá, pega mais carga, está quase morrendo, mas para aparecer para o outro ele vai lá e está lá. Ou seja, ele deveria estar andando 100, mas ele está andando 150. O que eu quero dizer com isso? A pessoa não se conhece. A pessoa ela não identifica o limite dela. Então, uma outra coisa, pessoal, que aconteceu aqui comigo, eu me recordo que teve uma época que eu estava acompanhando algumas pessoas aqui no Instagram, alguns mentores aqui no Instagram, e aí começou a entrar na moda de acordar 4 horas da manhã, que é um sucesso, milagre da manhã. E eu até acredito que a gente tem que acordar cedo mesmo. Eu, particularmente, gosto muito de acordar cedo, mas dormir cedo também. Só que eu comecei a olhar aquilo ali e eu comecei a comparar a vida dos caras com a minha vida. E aí eu fiquei pensando, falei assim, poxa, então quer dizer que se eu não acordar 4 horas da manhã, eu não vou ter sucesso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar 4 horas da manhã. E dormindo meia-noite, talvez até um pouco mais do que isso. No começo, até que eu estava dando conta. Depois, o meu corpo ele começou a gritar. Você estava olhando aqui para mim, por exemplo, meu olho aqui, a pálpebra estava assim, estava pulando, estava saltando. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a perceber que eu estava ficando mais nervoso. Eu comecei a perceber que eu estava ficando mais impaciente. E eu comecei a perceber que não adiantava eu acordar 4 horas da manhã se eu ia passar o dia inteiro com sono. Qual o sentido que faz eu acordar 4 horas da manhã porque o meu vizinho está acordando, porque para ele funciona, mas ele não sou eu. E eu pegava e comprava aquilo ali como uma realidade minha e não respeitava os meus limites. Ou seja, eu não me conhecia. Eu não me conhecia. E a partir do momento que você não conhece os seus limites, você começa a forçar a barra. Percebe como que essa questão do autoconhecimento não é um negócio bonitinho de falar, eu estou falando de algo prático. Eu estou falando de algo que realmente ele vai direcionar a sua vida, ele vai ajudar você a avançar em todas as áreas da sua vida. É a mesma coisa, pessoal. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, eu gosto de estar com pessoas, só que eu tenho que confessar algo para vocês. Eu tenho que ter o meu momento. E eu demorei para descobrir isso. Eu tenho que ter o meu momento, eu comigo mesmo. É o meu momento de conexão comigo, de conexão com Deus. Aquele momento, às vezes, que você sai, fica alguns minutos ali, mas assim, é você sozinho. Eu tenho uma necessidade de passar alguns momentos assim. E a partir do momento que eu não respeito essa particularidade minha, sabe o que acontece? Deixa eu só diminuir um pouco a música aqui que eu coloquei. Música que não tem direito autoral, para não derrubar o Instagram aqui. E a partir do momento que eu não respeito isso, sabe o que acontece? Eu não consigo entregar o meu melhor. E se eu não consigo entregar o meu melhor, eu vou afetar todas as áreas da minha vida. Eu vou afetar meu relacionamento com a minha esposa, porque eu vou ficar muito mais contrariado. Eu vou afetar meu relacionamento no trabalho, a minha produtividade no trabalho, a minha energia. E entenda, não significa que eu estou falando que eu preciso disso, que você que está me ouvindo aí precisa fazer exatamente a mesma coisa. Se tem algo que eu falo muito aqui, e para você que me acompanha sabe disso, eu gosto muito de mostrar isso aqui como exemplo. Ó, olha isso aqui. Ó. A digital ela é única. A digital ela é única. E não dá para imaginar que o Tony tem uma receita de bolo que vai se enquadrar na sua vida e que se você fizer exatamente o que eu estou fazendo, você vai ter o mesmo resultado. Isso não existe. A gente pode aprender com as pessoas, a gente pode modelar as pessoas, só que a gente tem que entender quais são os nossos limites. Porque não dá para imaginar que você que está começando a treinar agora, você que está querendo ter um corpo mais fitness, que você vai começar correndo 40 km. Não vai.
Você tem que entender quais são os seus limites. Você que tem que trabalhar o autoconhecimento. Então, isso é algo extremamente importante e muitas vezes a gente não se dá a oportunidade de aprender sobre isso. E qual que é a consequência disso, pessoal? Qual que é a consequência disso? São relacionamentos ruins. São relacionamentos ruins. Eu mesmo já pisei na bola com algumas pessoas pelo fato, às vezes, de não ter respeitado os meus limites. Acreditar que eu era o super-homem, acreditar que eu não precisava de descansar. Uma outra coisa, citando um exemplo prático aqui da minha vida, para que faça sentido para você. Eu comecei a observar, por exemplo, que lá atrás eu começava a ficar muito irritado em alguns momentos ali próximo do almoço. E aí depois de começar a fazer uma reflexão, o que eu descobri? Que na realidade é quando demorava, às vezes eu não tomava café, e às vezes eu demorava um pouco para almoçar, e eu não era acostumado a fazer isso. Isso me deixava irritado. Por quê? Porque o seu corpo tem a necessidade física. Percebe que quando eu falo autoconhecimento, eu não estou me referindo a apenas uma área específica? Entenda o seguinte, pessoal. Eu vou até pegar aqui, deixa eu ver se vai ficar legal, deixa eu desenhar aqui para vocês. Vou desenhar aqui uma pirâmide. Deixa eu só colocar aqui. Primeiro nós vamos colocar aqui, ó. Espera aí, estou escrevendo aqui, tá? Ó, então eu vou desenhar aqui para vocês. Ó, imagina essa pirâmide aqui para ficar mais fácil a gente explicar. Então imagina essa pirâmide, eu vou dividir essa pirâmide em 3 etapas. Tem essa etapa, essa segunda e essa terceira. Então quando a gente fala de autoconhecimento, a primeira coisa que eu queria falar aqui em relação... Deixa eu só terminar de escrever que vai ficar melhor. A primeira parte da pirâmide, quando a gente fala de autoconhecimento aqui, essa parte aqui de baixo que eu vou citar aqui o nome de razão. O que eu quero dizer isso? Razão está muito relacionado com o que você sabe. Então, é importante para trabalhar o autoconhecimento você começar a se perguntar o que eu sei e o que eu não sei. E o que se eu soubesse me elevaria para um outro nível. Porque muitas vezes você está em um nível da sua vida, e um nível profissional, por exemplo, e às vezes você não deu o próximo passo, você não avançou na sua vida profissional, porque você ainda não sabe algo diferente. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a primeira coisa que você tem que pensar é em relação à questão da razão. A razão é extremamente importante. Então, a razão está relacionada com o que eu sei. Só que não é apenas você saber o que você sabe para trabalhar o autoconhecimento. A gente tem uma outra parte da pirâmide, que é essa que eu estou colocando aqui no meio, que é em relação às suas emoções. Está relacionado com o sentir. Por que você sente o que você sente? Você já parou para se perguntar isso? Se você já se deu a oportunidade, se você nunca fez isso, fica como tarefa de casa para hoje. Quando você tiver em algum momento do seu dia, que tiver, sabe aquele momento que bate uma sensação ruim, que você não sabe explicar o porquê, você simplesmente começa a sentir mal. Você começa a ficar incomodado. Você já parou? Você já sentiu isso? Você começa a ficar incomodado e você não entende o que está acontecendo com você. Eu vou te dar uma sugestão. Quando você estiver passando por uma situação como essa, comece a se perguntar: por que eu estou me sentindo assim? Por que há 3 minutos atrás eu estava bem e agora mudou completamente? Agora eu estou me sentindo mal. O simples fato de você trabalhar a sua consciência, e aqui a gente está falando de emoções, te deixa mais consciente, você consegue já pensar em algumas mudanças. Percebe? Então a gente falou da razão, ou seja, o que eu sei. Eu estou falando das minhas emoções, e tem também o lado espiritual. Porque se tem algo que eu acredito muito, é que não dá para você alcançar o autoconhecimento se você não se conectar com a fonte. Se você não se conectar com aquele que te criou. Porque na realidade, quanto mais você conhece de Deus, mais você conhece de você. Porque é Ele que te criou. Ele que sabe todos os programas, Ele sabe tudo que está na sua cabeça, Ele sabe o que é composto a sua matéria, Ele que te deu o ar da vida. Então, Ele sabe de todas as coisas. Eu quero falar um pouco mais sobre isso no final dessa live, mas antes eu queria apenas começar a entrar num ponto, porque, mais uma vez, fala-se muito de autoconhecimento hoje em dia. Só que o que acontece? Às vezes, as pessoas elas começam a buscar esse autoconhecimento que vem lá de trás. Sócrates mesmo já dizia, né?
conheça a ti mesmo. Então não é um negócio novo, é algo que veio lá atrás. As pessoas querendo se tornar pessoas melhores, as pessoas querendo se entender mais, as pessoas querendo ser mais produtivas, ter relacionamentos melhores, e tudo isso é autoconhecimento. Mas uma coisa que eu queria que você pensasse, quando você escuta falar sobre autoconhecimento, ou quando você começa a buscar o autoconhecimento, qual que é a ótica que está vindo dentro de você? Você está mergulhando para dentro de você, buscando, presta atenção nisso que isso é importante. Isso é importante e vai diferenciar se o autoconhecimento está te ajudando ou ele pode te atrapalhar também. Quando você mergulha para dentro de você, você está buscando crescer ou você está buscando se afundar em tristeza? Para pensar sobre isso. Não precisa te colocar aqui no chat, apenas responda para você. Quando você busca o autoconhecimento hoje, quando você está em um processo, quando você está ali se questionando de algumas coisas, você está buscando crescer, você está buscando melhorar, ou você está buscando colocar mais lenha na sua fogueira da tristeza? Alimentar mais a mágoa, alimentar mais a angústia, alimentar mais a tristeza dentro de você. E talvez você está me ouvindo aqui agora e fala assim, poxa, ô Tony, mas então quer dizer que autoconhecimento pode ser algo que venha me prejudicar? E sabe o que eu tenho para falar com você? Dependendo da maneira que você usa, sim, pode te prejudicar. E o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que elas começam a refletir sobre elas mesmas, elas começam a mergulhar para dentro de si, só que elas colocam um olhar pessimista. Elas colocam um olhar como alguém que está buscando um culpado. Nossa, mas eu não presto mesmo. Eu sou preguiçoso. Eu não consigo largar isso. Eu não consigo largar meus vícios. Aí a pessoa vai lá, tenta largar o vício de cigarro, não consegue, e ela começa a generalizar aquilo como se ela fosse só aquilo ali. Ela começa a ter o foco só no problema. Então deixa eu te dar uma sugestão. Quando você estiver trabalhando o autoconhecimento, quando você estiver mergulhando em si mesmo, você tem que entender que você não está olhando um retrato, uma foto. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um retrato. Esse leão, ele não está movimentando assim como essa águia, ela não está se movimentando também. Só que deixa eu te falar algo. Você não é esse quadro. Você não é esse quadro, você também não é essa imagem aqui. Você, na verdade, é um filme. O que eu quero dizer com isso? Será que não vale a pena, a partir de hoje, você mudar um pouco essa visão quando você estiver mergulhando para dentro de você? Será que quando você mergulhar para dentro de você, se você mudar a sua ótica e entender que por trás de cada falha existe uma pessoa que estava tentando acertar? Pessoal, eu vou até dar um exemplo aqui até bem grosseiro, mas até a pessoa que está tentando suicídio, ela está tentando acertar. Você já parou para pensar sobre isso? Porque a pessoa, quando ela chega ao ponto de querer tirar a sua própria vida, na verdade, não é que ela está querendo deixar de existir. Não é que ela está querendo deixar de viver. Essa pessoa que ela está pensando em suicídio, na verdade, está doendo tanto. Está doendo tanto algo que ela quer eliminar aquela dor. Só que às vezes a visão dela está tão limitada que ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. E o que eu quero deixar você ciente é, autoconhecimento é algo poderoso. Autoconhecimento é algo que pode mudar o seu jogo. Inclusive, eu quero até aproveitar a oportunidade para você que não está sabendo ainda, nesta quinta-feira, nessa semana na verdade, está rolando algumas lives que é a Jornada do Crescimento. A Jornada do Crescimento ela tem o objetivo de trazer pessoas com histórias inspiradoras para te ajudar aí do outro lado. A gente está falando sobre crescimento, mostrando que é possível mudar de nível. Ontem eu recebi a primeira convidada, a Isolene, que tem uma história fantástica. Para você que não viu a live, eu deixei salvo aqui. E hoje eu vou falar com uma outra pessoa que tem uma história fantástica também, um empresário bem sucedido, um cara fora da curva. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante da história dele, que é o André, que eu vou estar falando com ele hoje à noite. Amanhã tem uma outra live e na quinta-feira, para fechar com chave de ouro, nós vamos fazer a Masterclass da Evolução. A Masterclass da Evolução, pessoal, só para pegar o gancho aqui do autoconhecimento, é um evento que eu vou fazer em um ambiente fechado, você não paga nada para participar. A única coisa que você precisa é ter disponibilidade de tempo para dedicar 1h30 do seu dia. Vai ser na quinta-feira, às 20 horas,
e vai ser num ambiente fechado, não vai ser aqui no Instagram. E por que que não vai ser aqui no Instagram? Porque eu vou usar ferramentas práticas do desenvolvimento humano, ferramentas que eu não consigo usar no Instagram aqui, por exemplo. Então vai ser através do Zoom, para você participar. Você tem duas opções. Você pode me mandar um direct, que eu te respondo mandando o link do grupo, que nós criamos um grupo no WhatsApp, para você entrar nesse grupo, apenas para facilitar o envio da aula na quinta-feira. Ou na bio do meu Instagram, quando você clicar na bio, tem lá Masterclass. Você clica e você consegue entrar diretamente no grupo. E lá você vai ter a oportunidade de entender um pouco mais na prática essa questão do autoconhecimento. Mas voltando aqui para a live, então quando você estiver mergulhando para dentro de si, o meu convite para você é: comece a mergulhar buscando algumas pérolas que existem dentro de você. Para de ficar imaginando que você só tem coisa que não presta aí dentro. Porque por mais que você tenha errado, e não se engane, você vai continuar errando, você vai errar mais. Só que quando você começa a mudar a sua ótica, e você entende que na verdade você não está olhando uma foto, mas você é um filme, ou seja, tem uma história por trás. Se você parar para pensar, e agora? Aí é onde você está. Se eu te pedir para você fechar o olho por 30 segundos, 1 minuto, você pode fazer isso depois, e você começa a pensar o que você já fez na sua vida que deu certo. Qual foi a conquista que você conseguiu, por mínimo que seja? Um curso que você finalizou, um filho que você fez algo bom para alguma pessoa. Eu não tenho dúvidas que, independente da pessoa que estiver me ouvindo aqui agora, tem algo bom dentro de você. Só que muitas vezes você não se dá a oportunidade de mergulhar para dentro de você e achar essas pérolas. Você está com foco apenas naquilo que não é, que você fez de ruim. E você não entende que até aquilo que você fez de ruim, no fundo, você queria acertar. Você estava querendo acertar. Então, cada falha que você revela é algo que, na verdade, cada falha sua é algo que revela algo que você pode realizar. Se por acaso você está com um problema no seu relacionamento, você tem a oportunidade de fazer diferente. E você tem recursos dentro de você que te torna capaz de resolver esse problema. Às vezes o que falta é mudar o ângulo e literalmente começar a tirar a escama que está nos seus olhos. Porque você está olhando para dentro de você, mas buscando só aquilo que é ruim. E você sabe o que acontece quando a gente começa a fazer essa introspecção? A gente começa a buscar o autoconhecimento, mas com foco errado. Eu começo a analisar, e assim, gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, tá? E eu vou assumir aqui para vocês. Quando eu comecei a trabalhar autoconhecimento, às vezes eu começava a me perguntar algumas coisas, eu começava a sentir mal. E depois eu estava muito pior, na verdade. E eu começava a pensar em coisas que eu tinha errado, em coisas ruins, e aquilo ali ia mudando meu estado emocional de tal forma que depois eu perdi o controle. E depois era difícil de voltar. Percebe como que é algo que pode te ajudar? Ao mesmo tempo, você pode estar dando um tiro no pé, e tudo isso pode mudar apenas pelo simples fato de você mudar a ótica. Comece a mergulhar para dentro de você, buscando as suas pérolas. Esqueça um pouco da sua sombra. Quer dizer que você simplesmente vai ignorar tudo? Não é isso que eu estou falando. Mas é que você foque mais, entenda que tem coisa boa aí dentro também. E o que eu comecei a falar, que eu acabei não concluindo, é que quando você não se dá essa oportunidade de focar nas pérolas que está dentro de você, você começa a cada vez mais a apagar a sua luz. E a partir do momento que você apaga a sua luz, você perde a sua capacidade de iluminar, primeiro, a si mesmo, iluminar a vida dos outros. Percebe como isso é sério? Percebe como que nós estamos falando de algo aqui, na verdade, que impacta não a sua vida, mas a vida, inclusive, das pessoas que estão do seu lado? E falando em autoconhecimento, eu fiz questão aqui, pessoal, de trazer algumas perguntas. Quer dizer que você vai responder todas essas perguntas e já vai considerar que você já se conhece muito bem? Não. Mas são perguntas muito boas para se começar um processo de autoconhecimento. E a minha expectativa em fazer essas perguntas agora para vocês é que vocês tomem nota
e respondam isso com atenção. Respondam isso depois com foco. A primeira pergunta que eu quero deixar é: quem sou eu? Quem sou eu? Começa depois a escrever isso para você. Você não vai mostrar isso para mim, você não vai mostrar isso para sua amiga. É um momento seu. Começa a se perguntar: quem é você? Eu, Antônio Marcelo, X anos, casado. Comece a falar quem é você. Comece a colocar no papel quem é você. Uma outra pergunta muito poderosa: você domina as suas emoções? Para pensar nesta semana, na última semana, a situação que você viveu nas últimas semanas. Você está dominando as suas emoções ou é as suas emoções que estão te dominando? E como eu falei no início da live de hoje, aquilo que você não domina, você se torna escravo. E o que eu quero que você reflita é: quem tem governado a sua vida? Quem tem governado a sua vida é você? Ou quem tem governado a sua vida são as suas emoções? Uma outra pergunta muito importante a gente fazer, isso vale para tudo também, em todas as áreas. Para onde eu estou indo? Às vezes a gente não responde essa pergunta, nem para pensar. Para onde que eu estou indo? O que eu estou fazendo hoje com o meu corpo? O que eu estou fazendo hoje com a minha alimentação? O que eu estou fazendo hoje com a minha vida espiritual, com a minha vida profissional? O que eu estou fazendo hoje comigo? Para onde eu estou indo? Para pensar sobre isso. Outra pergunta: quais são as minhas maiores dificuldades? Quais são as minhas maiores dificuldades hoje? Às vezes nós não temos consciência disso. Quais são os meus valores? Às vezes, pelo fato de não estar respeitando os seus valores, você está tendo várias dores. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que tem um valor muito forte de família. Eu sou uma pessoa que tem um valor muito forte de espiritualidade. Eu sou uma pessoa que tem um valor muito forte de saúde. E toda vez que eu começo a desrespeitar esses valores, começar a destinar muito mais tempo a outras coisas, e eu não estou levando isso em consideração, as minhas emoções elas são abaladas. Só que se eu não sei disso, eu não paro para pensar nisso, como é que eu vou me conhecer? Percebe como que é importante você se perguntar isso? Quais são os seus valores? Quais são os seus talentos? E aqui eu vou até deixar uma dica a mais. Esse é um tema que eu gosto bastante, inclusive eu pretendo falar mais sobre isso no meu Instagram depois, que é sobre carreira, sobre talento, sobre propósito. É algo que é muito presente na minha vida e às vezes a gente não se dá a oportunidade de identificar aquilo que nós somos bons. E pelo fato, às vezes, de não trabalhar os nossos talentos, a gente acaba vivendo uma vida também limitada. Porque o que vai trazer uma grande diferenciação para a sua vida é justamente colocar em ação os seus dons, colocar em ação os seus talentos, mas muitas vezes a gente não se dá a oportunidade para se perguntar. Você já teve a curiosidade, por exemplo, de bater um papo com seus pais ou com seus avós e começar a perguntar para eles: pô, quando eu era mais novo, me conta um pouco mais sobre mim, o que eu gostava de fazer? Eu falava alguma coisa, eu queria ser alguma coisa. Quando você começa a ter esse tipo de conversa, primeiro, conversa com você mesmo, mas você pode buscar ajuda de familiares também, você começa a achar algumas respostas. Existem algumas ferramentas no mercado que dá para identificar, inclusive eu até aplico essas ferramentas em treinamentos que eu dou, em métodos que eu tenho, mas o simples fato de colocar em prática o que eu estou falando aqui agora já começa a te dar uma base muito boa. Então começa a te perguntar: quais são os seus talentos? Outra coisa, relacionado com carreira também. Se você não dependesse de dinheiro hoje, com o que você estaria trabalhando? Se dinheiro não fosse o problema, se você já tivesse recurso o suficiente para não se preocupar com dinheiro mais, com o que você estaria trabalhando? Percebe o quão profundo são essas perguntas? E estas perguntas, ao responder perguntas como essa de maneira concentrada, de maneira focada, você está trabalhando o autoconhecimento. Você está trabalhando o autoconhecimento. Eu expliquei para vocês mais cedo que autoconhecimento não é apenas o saber, está relacionado com razão, que é o que eu sei, está relacionado com emoções, que é o que eu sinto, é entender o que eu sinto, está relacionado também com espiritualidade, que é o que eu sou. Porque se você parar para pensar, nós somos seres espirituais
tendo uma experiência carnal. Por mais que a ciência explique muitas coisas, não dá para desconsiderar que nós somos espírito. Basta pensar o que vai acontecer conosco depois que a gente partir dessa. Porque uma certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer um dia. Isso é inevitável. Então é fato que o homem ele não é apenas carne, o homem também ele é espírito. Ele é espírito, tem algo que nos direciona. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes, você que está me ouvindo aí agora, você entendeu que quando você começar a mergulhar para dentro de você, no processo de autoconhecimento, o autoconhecimento ele pode te detonar ou ele pode te elevar. Ele pode te detonar ou ele pode te elevar. O que vai mudar então? O que vai mudar se vai me detonar ou se vai me elevar? A ótica que você está buscando no autoconhecimento. Quando você mergulhar para dentro de si, e estou fazendo questão de ser repetitivo mesmo, com a intenção de você memorizar o que eu estou falando, quando você começar a mergulhar para dentro de você, busque encontrar as suas pérolas. Entenda que por mais que esteja doendo aquilo, por mais que esteja sendo desconfortável aquilo, aquela situação que está representando incômodo, e eu vou mais uma vez mostrar o meu leão aqui, isso aqui é um quadro, é estático, isso aqui não se mexe. Quando você começa a olhar para os seus problemas, você não está olhando para isso aqui. Você não está olhando para algo que não se mexe. Porque você não é a foto. Lembre-se do seu filme. Você errou, mas você também acertou. E o simples fato de mudar essa ótica, você vai começar a trabalhar o autoconhecimento para te elevar. Aí sim, você vai começar a ter muito mais resultado. Aí sim, você vai começar a parar de ficar só colocando o dedo na sua ferida e achar que você é a pior pessoa no mundo, porque aí dentro de você tem pérola também. E às vezes, você que está me ouvindo aí agora, e eu já estou partindo aqui para o final, pessoal, lembrando que eu vou deixar essa live salva, às vezes você está me ouvindo aí agora, e quando eu falo para você assim, quem eu sou? Às vezes dá vontade até de chorar. Poxa, quem eu sou? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? E às vezes você não tem resposta. E deixa eu te falar, amigo. O lado que você mais precisa de trabalhar, isso é uma visão minha. O lado que você mais precisa de trabalhar para se conhecer é o lado espiritual, que está relacionado com o que você realmente é. E se por acaso você está sem referência neste momento de quem é você, eu quero começar a te dar algumas referências para você refletir a partir de hoje. E a primeira referência que eu quero dar para você é: quanto mais você conhece o Criador, mais você se conhece. Porque você está se dando a oportunidade de conhecer aquela pessoa que te criou, aquele ser que te criou. E eu quero te dar uma referência, e essa referência está em Gênesis 1:26, e eu não estou aqui defendendo uma religiosidade, eu estou falando de autoconhecimento. Mas seria muito ignorância da minha parte falar de autoconhecimento e não falar da parte espiritual. Aí eu estaria passando um conteúdo para vocês incompleto. E o meu objetivo não é esse. O meu objetivo de fato é te ajudar a ter transformação. Então anota aí Gênesis 1:26 para você trabalhar o seu autoconhecimento se você estiver na dúvida de quem é você. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Para quê? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, se você não tem uma referência de quem é você e o que você está fazendo aqui, eu acabo de te dar uma excelente referência para você refletir durante essa semana. Você foi criado à imagem e semelhança dele. E um dos motivos que você foi criado foi para algo chamado governo. Para governar. E se você não estiver governando sobre a sua vida, está muito relacionado com o que a gente está falando aqui, você vai governar sobre as suas emoções, você vai governar sobre o seu lar, você vai governar sobre a sua vida e você vai governar sobre os seus vícios. Porque você foi criado para isso. Você não foi criado para ser dominado. E quando eu falo você não foi criado para ser dominado, não estou falando que você não tem que ter autoridades na sua vida. Eu estou falando em relação a você mesmo. É você controlando você. Percebe como que isso está relacionado com autoconhecimento? Que é o tema dessa live de hoje. E eu quero deixar aqui mais uma chave
para você que está trabalhando o autoconhecimento, e essa outra chave está lá em Mateus 5,13. Mateus 5,13, que está escrito o seguinte: eu sou sal para a humanidade. Eu sou luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em lugar próprio, para que ilumine todos que estão na casa. Se você não tem autoconhecimento, se você busca o autoconhecimento apenas para ficar tocando na sua ferida, lembra da luz que eu comentei agora há pouco? A sua luz, ela não vai brilhar. E essa chave que eu coloquei aqui para vocês em Mateus 5,13 está escrito que você, que eu, nós somos sal para a humanidade. Nós somos luz para o mundo. E isso já te dá um excelente norte para você começar a trabalhar o autoconhecimento. Comece a reafirmar aquilo que o seu Criador falou que você é. Porque se ele falou que você é, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou que você é porque você é. Mas às vezes, você está na sua introspecção, você está olhando só as coisas ruins que você fez na sua vida, e isso está tirando a sua capacidade de reconhecer quem você verdadeiramente é. E esse... O Siri travou minha live aqui. Estão me ouvindo aí, pessoal? Só manda um joinha, que aconteceu um probleminha no meu celular aqui. Só manda um soquinho, um joinha, um ok, só para me saber que não está travado aqui. Aparentemente voltou. Tô vendo o comentário aqui, aproveitando para ler o comentário. Edna, vou mandar para vocês, Tony, que Deus continue te usando para abençoar vidas. Amém, Edna. E Deus vai te usar também, na verdade já está te usando, né? Você é uma mulher de Deus aí, que tem um chamado também tremendo, viu? Tem um chamado tremendo, não tenho dúvidas que Deus está contigo e você ainda vai impactar muitas pessoas. E conte comigo nessa jornada, viu? Conte comigo nessa jornada. Pessoal, em resumo, o que eu quero falar para vocês é: se dê a oportunidade de olhar para dentro, sim. Mas se dê a oportunidade de olhar para dentro, olhando da maneira certa. Busque as pérolas que existem dentro de você. Porque se você não buscar as pérolas que existem dentro de você, você só vai estar alimentando a tristeza. E quem alimenta a tristeza está literalmente apagando a luz que existe dentro de você. E você não foi criado para ser uma luz apagada. Você foi criado para ser uma luz que, inclusive, contamina os demais. E um dos motivos que me faz aqui estar toda terça-feira às 7h07 é para levantar um grupo de pessoas chamados reinantes. E quando eu falo reinantes, pessoal, isso não é uma força de expressão. O que eu quero dizer com reinantes? Reinantes está diretamente relacionado com o que eu acabei de falar. O reinante é aquela pessoa que entende que ele pode mais. Ele entende que ele pode contaminar de maneira positiva o outro. Ele entende que ele pode ser um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor. Ele entende que ele pode ganhar mais. Ele entende que ele pode dominar a situação. Por quê? Porque está escrito. Então, meu convite para você que está me acompanhando aqui, toda terça-feira, 7h07, eu estou falando reinantes, bastante reinantes, é justamente por isso. Reinantes, lembre-se dessa palavra. Reinantes é quem decidiu reinar em vida. Reinar em vida nada mais é que você assumir e incorporar aquilo que Deus falou que você é. E é sobre isso que nós estamos falando aqui toda terça-feira. Pessoal, já partindo para o encerramento, quero aproveitar mais uma vez para reforçar com vocês que nesta semana está rolando aí a Jornada do Crescimento. A Jornada do Crescimento todos os dias. Eu estou trazendo uma pessoa aqui para falar sobre crescimento. Hoje, às 20 horas, eu vou estar com o André, um empresário bem sucedido lá da região lá do Vale do Paraíba. Tem uma história fantástica, eu não tenho dúvidas que vai ajudar bastante, vai ser muito bom compartilhar aqui com vocês também. E no encerramento da Jornada do Crescimento, que é uma sequência de 3 lives, na quinta-feira eu vou fazer a Masterclass da Evolução. A Masterclass da Evolução vai ser num ambiente fechado, então vai ser através do Zoom. E para participar, você tem que entrar no grupo do WhatsApp que nós criamos aqui. Como que você faz para ter acesso?
De duas maneiras. Através da bio do meu Instagram, clica lá na bio que você vai ter acesso ao grupo, ou através do direct. Me manda um direct, Tony, não estou no grupo ainda, e eu vou te colocar no grupo. Por quê? Porque o link da aula que vai ser realizada no Zoom, onde eu vou aplicar técnica, onde eu vou aplicar ferramenta, nós vamos encaminhar esse link lá no grupo do WhatsApp. E não dá para fazer isso aqui no Instagram. É por esse motivo que você precisa de participar do grupo para ter acesso à aula. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Desejo a todos vocês aí uma excelente terça-feira. Uma terça-feira muito abençoada e produtiva. E na semana que vem estaremos aqui novamente. Abraço a todos vocês. Tchau, tchau.